Pessoal, para a gente encerrar então a parte de Brasil, eu gostaria de retomar um tema que eu acho muito importante, que eu quero dar uma ênfase maior. Na verdade, eu quero dar a ênfase que esse tema merece, que é a Constituição de 1988. Tudo bem? Então a gente hoje vai rever alguns pontos e vai conversar com uma pessoa que é especialista na Constituição de 88 para entender, inclusive, o porquê dela ser tão importante para a gente hoje. Então, com vocês, a palavra, doutora Amanda. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Direito Constitucional e trabalho como servidora da Justiça Federal. A pedido do professor Pedro, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um tema que tem a ver com democracia, Constituição, essas coisas todas. E esse tema é igualdade. Vocês já ouviram falar do princípio da igualdade? Na nossa Constituição, em diversos momentos fala sobre esse princípio. O artigo 5º da Constituição, que é o mais importante de todos, porque tem todos os direitos fundamentais, ele fala assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, todos são iguais. A lei não pode fazer diferença nenhuma entre as pessoas. E o que a igualdade tem a ver com democracia? Vou dar um exemplo prático para vocês. Digamos que o professor Pedro deu uma prova para vocês. Só que mesmo que vocês acertarem todas as questões, só vai tirar 10 quem torcer para o mesmo time de futebol que o professor. Isso seria justo? Não, né? Todo mundo que acertou as mesmas questões tem que tirar a mesma nota. Não importa para que time que a pessoa torça ou se ela não gosta de futebol, nada disso tem que importar, né? Isso é o princípio da igualdade na prática. Vou dar um outro exemplo para vocês. Digamos que essa mesma prova do professor Pedro foi impressa num papel e todos vocês têm que fazer a prova em silêncio, sem a ajuda de ninguém. Mas imaginem agora que entre os alunos do professor Pedro tem um deficiente visual, que não consegue ver o que está escrito na prova por causa da deficiência. Ué, a prova é igual para todos. Mas isso seria justo? Não, né? Sabe por quê? Porque igualdade não é simplesmente tratar todo mundo igual. É tratar todo mundo igual na medida de suas desigualdades. Em determinadas situações, tratar diferente uma pessoa não é errado, não é contra a igualdade. Porque só existe igualdade de verdade se a gente fizer essa diferença para a pessoa não ser prejudicada. Mesmo se for uma pessoa só numa sala de 50 alunos, mesmo se for uma pessoa só. Esse é um outro ponto muito importante que liga a igualdade à democracia. No exemplo que a gente deu na prova, só um aluno é deficiente, 49 alunos não são. Ele é a minoria, mas o professor Pedro, ele é professor de toda a sala. E se a gente pensar no nosso país, no nosso estado, no nosso município, isso funciona do mesmo jeito. Nós sabemos que o voto da maioria elege um governante, não é mesmo? Mas esse governante, ele não governa só para quem votou nele. Ele tem que governar para todo o país, todo o estado, todo o município. Da mesma forma que o professor Pedro não pode dar nota alta só para quem torce para o mesmo time que ele, um governante não pode governar só para quem votou nele, mesmo que seja a maioria. Já pensou se só pudesse frequentar a escola municipal quem tivesse votado naquele prefeito que foi eleito? Seria muito injusto, porque mesmo quem não votou naquele prefeito também mora no mesmo município, também paga impostos. No artigo 3º da Constituição, fala que um dos princípios, ou seja, uma das coisas mais importantes do Brasil é o seguinte: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Democracia pressupõe você respeitar não só quem é maioria, mas também quem é minoria. E por quê? Porque está na nossa Constituição, é a base do nosso país.
Não pode ter preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião, orientação sexual, se é rico, se é pobre. Não pode tratar diferente essas pessoas. Só pode tratar diferente se for para diminuir a desigualdade, como é o caso da prova em braille para o aluno que é deficiente visual. Agora, para terminar, eu vou deixar uma reflexão para vocês. Será que o nosso país respeita plenamente a igualdade? Vocês acham que uma pessoa negra ela é tratada da mesma forma que uma pessoa branca no nosso país? Vocês acham que uma pessoa que é pobre é tratada da mesma forma que um rico pela justiça? Vocês acham que uma mulher é tratada da mesma forma que um homem no ambiente de trabalho? Esses são só alguns exemplos de como é importante a gente combater as desigualdades no nosso país, justamente para garantir que seja um país justo para todos. No caso do racismo, por exemplo, existem leis que definem o racismo como crime para tentar reduzir essas desigualdades que o racismo acarreta. Também existem as cotas raciais para tentar diminuir a desigualdade histórica que existe desde a escravidão e que nunca foi sanada. No caso da justiça, existem defensorias públicas para que mesmo quem não tem condições de pagar um advogado possa ter um defensor. Também existem algumas leis trabalhistas para os casos em que um trabalhador ganhe menos que um outro trabalhador se eles desempenharem a mesma tarefa. Mas ainda assim, nós precisamos ficar muito atentos para que esses instrumentos de redução de desigualdade sejam cada vez mais ampliados e para que eles funcionem na prática. A democracia de verdade só existe se todas as pessoas forem respeitadas da forma que elas são, sem discriminação. É isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que depois dessas explicações tão pontuais e tão esclarecidas para a gente a partir do ponto de vista de alguém que vive dentro da área constitucional, eu acredito que a gente consiga encerrar o tema de redemocratização e República Nova de uma forma bastante satisfatória e encerrar a parte de história do Brasil. Tchau para vocês!